Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre um momento importante que o brasileiro está passando, as eleições. Será que sabemos o poder que tem um voto? O que significa votar em branco e em nulo? E sobre esse assunto a gente conversa com o jornalista Carlos Irineu. Boa noite, Carlos, bem-vindo. Boa noite, Roberta. E também conversamos com o cientista político Fernando Chagas. Boa noite, Fernando, bem-vindo. Olá, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Será que as pessoas têm noção do momento que a gente está vivendo hoje, esse momento tão importante agora, chegando às eleições em outubro? Acho que noção, eu acho que as pessoas, principalmente neste ano, elas têm. Justamente por conta desses anos, dos últimos anos que nós vamos passando, que são anos difíceis, né? Eu acredito que as pessoas elas estão atentas, mas estão descrentes. É engraçado que por onde você passa, eu percebo, na verdade, por onde eu passo, eu percebo que as pessoas estão descrentes. É ano eleitoral, mas eu vou deixar meu voto em branco, em nulo, não vou votar em ninguém. Todo mundo lá vai passar a mão em alguma coisa, não vai fazer nada pela gente. E eu acho que, assim, apesar de todo esse trauma que a política tem causado nos brasileiros, eles ainda continuam descrentes e acreditam que o melhor a fazer é deixar para lá e deixar com que o outro resolva por ele. E aí tem o grande problema, né, Fernando Chagas? Porque se a gente deixar para o outro resolver, depois não dá para reclamar. Não, e fica na mesma situação que nós nos encontramos hoje, né? O que eu vejo também, houve um amadurecimento, porém a decepção com os políticos e, por consequência, com a política, foi muito grande. E teve um divisor de água. Não sei se o Carlos concorda. Em 2013, em junho de 2013, houve uma manifestação popular em que houve um rompimento entre a sociedade e a classe política. A classe política ainda não soube interpretar, ainda não entendeu o que aconteceu naquela situação. E a situação piorou com a reforma eleitoral. A reforma eleitoral, eles se blindaram, a classe política se blindou para manter a atual situação. Contrariamente àquilo que a população quer. A população quer uma renovação. Eu nem vejo tanto uma renovação de pessoas, mas uma renovação de comportamento e de ideias. E houve essa dissociação entre a classe política e também a sociedade. Essa renovação que você fala, a gente percebe no discurso das pessoas que todo mundo, não vou mais votar em quem estava lá, mas quando você faz uma pesquisa eleitoral, quem está na frente são sempre os antigos, quer dizer, é controverso isso? Dá para entender o que está acontecendo com a sociedade? Eu acho que o Fernando consegue falar sobre isso. O engraçado você falando disso, Roberta, é que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela é candidata ao Senado de Minas Gerais. E uma pesquisa da CNT, de julho, apontou que ela tem 22% de chances de ganhar em primeiro lugar. Quer dizer, não dá para entender, Não né? dá para entender, realmente. Aí eu volto de novo na reforma eleitoral. A classe política, ela percebeu que a população, o eleitor, o povo estava contra a classe política, devido ao escândalo do mensalão e principalmente o petrolão. A Lava Jato simplesmente detonou a política brasileira. Eles, para se blindarem e se protegerem, eles fizeram uma reforma eleitoral em que só eles tinham tempo de TV e tinham os recursos públicos. Não faz campanha, embora tenha as redes sociais, não se faz campanha sem televisão e sem recursos. Os recursos são destinados para os candidatos pela cúpula dos partidos, pelos caciques do partido. Então, além deles fecharem, só entra aqueles que já estão, não permitindo a renovação, gente nova, os recursos ficam apenas com aqueles que são antigos. Foi uma forma da classe política se defender. Se defender principalmente para se manter no cargo, para conseguir o foro privilegiado e não correr o risco de amanhã ir para uma justiça de primeiro grau e ser condenado e ser preso. E a população justamente queria o contrário disto. Agora, quando a população olha, o povo olha, os nomes dos candidatos, vai ter que escolher um. Só que vai ter que escolher aqueles que eles rejeitam. Por isso esse número grande de votos nulos e votos em brancos. Eles só vão decidir mesmo, Roberta, no último momento. Eu vou ter que votar em alguém, eu vou pegar o menos ruim e vou votar. Vou dar meu voto. O Carlos escreveu esse livro, é assim que eu voto, é isso, Carlos? Isso, na verdade é um guia, né? Eu simplifiquei ao máximo todas as informações referentes às eleições deste ano, justamente para as pessoas se guiarem na hora de darem o seu voto. Então, muita gente acredita que o voto branco ou nulo
vai para o candidato que está ganhando. Isso, vamos explicar um pouquinho melhor para os Isso é nossos um telespectadores o que é o voto, o que significa votar em branco e o que significa votar nulo. Tá, na verdade, ambos eles são descartados numa eleição, eles só servem para fins estatísticos. Antes da Constituição de 88, o voto em branco ele iria para o candidato que estava ganhando. E ele era tido como o voto em branco era tido como um voto de conformismo. Então, eu voto em branco e deixo para a Roberta decidir por mim quem será o candidato a vencer. E o voto nulo era um voto de protesto. Então, eu não quero votar. Não quero nenhum, vou deixar o meu voto nulo. Após a Constituição de 88, ambos passaram sendo apenas para fins estatísticos. Eles não servem para nada, eles são descartados na hora lá da contagem dos votos. É isso mesmo. É isso mesmo. Em dois aspectos. Em termos jurídicos, o voto branco e o voto nulo são iguais, são inválidos. Uhum. Na questão política, o voto nulo é aquele que o eleitor rejeita a política ou político. Isso em termos políticos. Eu não quero saber do político, eu não quero saber da política. O voto branco não. Eu quero participar, mas do quadro que me apresento, nenhum me contenta, nenhum me agrada, nenhum deles atende aos meus interesses. Então eu vou lá, aperto o branco. Mas estatisticamente ele está anulando o voto dele. Os dois, na hora de contar, são inválidos. Não soma para fazer o quociente eleitoral. Exatamente. Porém, politicamente, eles têm significados diferentes. O nulo é o radical. Eu não quero mais saber disso. Ele está terceirizando a decisão do país. Versão, né? É a versão. Ele terceiriza a decisão para outra. Eu não quero saber, eu não quero nem ir nas urnas. Se eu for nas urnas, eu vou anular. Então, ele detesta a política, ele tem aversão à política, o que eu acho que isso é um fato grave. O outro branco não, eu vou às urnas, eu quero votar, mas nenhum deles atende às minhas reivindicações. Então, eu vou apertar o branco. Eu acho que as pessoas, elas ainda não sabem fazer essa diferença, né? Não. Elas não têm essa noção de que branco e nulo exatamente é isso. Elas simplesmente vão lá e dão branco ou anulam e simplesmente, não quero ninguém. Teve uma pesquisa rapidamente que se o voto não fosse obrigatório, 56% dos eleitores não iam nas urnas. Pois é, e nessa situação que a gente está, então, eu acho que na próxima eleição ainda seria pior esses índices. Seria pior. Né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre eleições, mas antes eu tenho um recado para você. A gente vive falando para a criançada brincar lá fora, tirar a cara do celular, do videogame, mas para ter sucesso nessa missão, a brincadeira tem que ser muito mais legal que as eletrônicas. Empinar pipa com certeza é. Vai desde fazer armação, estirante, rabiola, enrolar a linha na lata, mas não pode esquecer do mais importante, hein? Escolher um lugar bem, mas bem longe da rede elétrica. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Família, lembre-se, somos todos guardiões da vida. Oriente a criançada a empinar pipa longe da rede elétrica, em parques, campos de futebol, praças ou em outros lugares longe dos fios. Cerol em hipótese nenhuma. Além de cortar muito mais coisa do que a outra pipa, é um perigoso condutor de energia. Agora pegue essas dicas e é só soltar pipa e a imaginação. Entre lá no site chegadechoque.com.br que tem outras dicas para você ficar seguro perto da rede elétrica. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O Unida está de volta e o nosso assunto de hoje é eleição e sobre isso a gente conversa com o jornalista Carlos Irineu e com o cientista político Fernando Chagas. Bom, existe um mito que fala que se as pessoas votarem em branco ou nulo e a quantidade desses votos branco ou nulo for de um certo coeficiente, a eleição seria anulada. É correto isso, Fernando? Isso é a lenda urbana, né? A eleição só é anulada se tiver fraude. Se a eleição não tiver uma fraude, uma infração à legislação, ela é válida. Se um município que tenha mil habitantes, 1000 eleitores, 900 não forem votar, aqueles que forem votar decidem a eleição. Apenas um voto decide a eleição? Um voto decide a eleição. Uma cidade se revoltou e ninguém foi votar. Só foi votar o candidato e ele votou. Tinha 2 candidatos. Um nem foi votar e o outro foi votar. Um voto.
Se cada um votar, vai para o segundo turno. Vai acabar tendo segundo 1 e 1. Então, basta um voto, basta 1% dos votos, 10% dos votos, 20% dos votos são suficientes para garantir a eleição. A eleição só se for fraudada que ela é anulada. Se ela não Ou tiver seja, é quase que impossível não ter um candidato eleito no Brasil, né? Sim. Agora a gente fala, muita gente resolve não votar e acaba pagando a multa de R$3 e pouco, né? Isso, que aí a pessoa Ou seja, não vota. vale muito pouco o voto, né? Ela deixa de ir ao pleito no dia da eleição, mas depois ela tem que ir para regularizar e ainda pagar uma multa, né? São R$3, é insignificante. E tem gente que prefere pagar a multa a ter que votar, né? Agora, esse dinheiro da multa vai para onde? Vai para o fundo partidário. Ou seja, se a pessoa não quiser ter nada a ver com... Ela ainda está ajudando sem querer. Está colaborando ainda com os partidos políticos, né? Porque o fundo partidário vai para a repartição dos partidos, né? Ele vai para a Justiça Eleitoral faz a divisão, para algum partido vai. Até para o partido que ele não gosta, né? Exatamente. Eu queria agora explicar um pouco melhor para os nossos telespectadores o momento que a gente está vivendo. A gente tem eleição agora, em outubro. Temos escolha de presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, é isso? Exatamente. Como é que... Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, Carlos, como é que funciona esse sistema? Bom, os cargos de presidente, governador e senador fazem parte dos cargos majoritários, né? Que são os cargos que o candidato que obtiver 50% ou mais dos votos, ele se torna eleito. Caso contrário, há um chamamento para segundo turno, não é isso, Fernando? E os cargos de deputado federal e estadual são os proporcionais. É a forma proporcional. Que tem aquele quociente eleitoral, que, aliás, o Carlos Irineu explicou corretamente aqui no seu livro, né? O quociente eleitoral. Me ajuda. Ajuda. O quociente eleitoral são os votos válidos, dividido pelo número de cadeiras, dá o quociente eleitoral. O quociente eleitoral dividido pelo número dos votos válidos de que partido dá o quociente partidário. Sai um número, 3,4. Se sair 3,4, 3 deputados ou estaduais ou deputados federais são daquele partido. Suponhamos que nós temos 10 cadeiras na Câmara e nós tivemos 11 mil votos, por exemplo. 1.000 votos foram votos brancos e nulos, esses são descartados e aí não entram para a contagem. E aí, 10 mil votos a gente divide pelo número de cadeiras, possivelmente 10 cadeiras. Então, seria 1.000 votos por cadeiras. É o quociente eleitoral. Se um partido ele obtiver 900 votos, ele já não consegue uma cadeira para eleger um candidato do seu partido. Então, ele precisa ter 1.000 ou mais votos para conseguir uma cadeira. Então, se o partido A ganhou 1.000 votos, ele tem direito a uma cadeira na Câmara e então ele vai eleger o mais votado do partido. O partido B ganhou 5.000 votos, então ele tem direito a 5 cadeiras na Câmara. Então ele vai eleger os 5 mais bem votados do seu partido. Por isso que a gente vê, às vezes, muito candidato trocando, muitas vezes, de partido, né? A gente sabe que, na verdade, ele não troca porque a ideologia mudou. É porque ele está atrás desse coeficiente eleitoral. Exatamente. E aí é importante o telespectador entender na hora de votar isso, né? Que ele precisa, então, saber... escolher o partido também, porque talvez ele vote num e o partido eleja outro. Esse é um problema da nossa representatividade. Eu estou votando no candidato José e, na verdade, eu votei no João, só que o João não me representa. Por que eu votei no José e entrou o João no mesmo partido? Porque o João conseguiu mais votos dentro do partido do que o José. Eu mudo de partido por quê? Se eu sou um candidato, eu vou aonde tem uma celebridade da televisão. Aquela celebridade da televisão, ele vai conseguir 1,5 milhão de votos. Nós temos aí o Tiririca, que com ele carregou vários outros do partido dele. Então, com aquele 1 milhão de votos, ele acaba levando outros que talvez, eu que votei no Tiririca, né, não gostaria que o segundo mais bem votado do partido dele fosse eleito. E com os votos do Tiririca, ele acaba levando mais 4 com ele. Se não me falha a memória, o Carlos deve lembrar, o Enéas, na época, levou um candidato com 300 votos. 300 votos para a Câmara Federal. Enquanto tinha, aqui mesmo em Santos, teve um candidato na época
que conseguiu quase 100 mil votos. E não entra, perde para esse de 300. De 300 votos. Por quê? Porque o Enéas puxou essa votação, se não me engano, 290 e depois 300, em torno de 300 votos. Que representatividade ele tem? Agora, o candidato aqui de Santos, que conseguiu 900 votos, porém não conseguiu dentro do seu partido o número suficiente, ele ficou 900 votos, desculpe, 90 mil votos. Conseguiu 90 mil votos. Não entrou e o que conseguiu 300 votos entrou. Ou seja, nem sempre o mais votado nesse sistema proporcional é o que leva. É o que vai entrar. Por isso ele é proporcional, né? Ele é proporcional aos votos do partido. Aqueles que estiverem mais bem colocados dentro do partido se elegem, independentemente de ter mais votos ou menos votos do que o outro, de outro candidato de outro partido. Agora, isso faz parte do sistema que a gente está vivendo, né? Não tem como trocar agora, a menos que se faça uma reforma nesse sentido. Há uma discussão, né, Fernando, sobre o voto distrital e o voto distrital misto, né? O voto distrital misto seria, você divide, pegar Santos. Santos tem 21 vereadores. Você dividiria a cidade de Santos em 11 distritos e venceria o candidato que conseguisse mais votos naquele distrito. Pega o bairro do Gonzaga e Boqueirão. Quem for mais votado no bairro do Gonzaga e do Boqueirão, leva aquele voto. Esse é o misto. E os outros 10 votos, ele vai no proporcional. Aqueles que conseguirem mais votos dentro do partido e o partido conseguir mais votos, ele é eleito. O voto distrital puro, que é muito defendido pelos especialistas, divide a cidade em 21, pega a cidade de Santos, divide a cidade em 21 distritos, e quem for mais votado naquele distrito, ele vai ser eleito. Então, a briga não é dentro da cidade. Um problema do estado de São Paulo. Nós temos todo o estado de São Paulo disputando 71 cadeiras. Isso fica muito caro. É um grande distrito disputando 71 cadeiras para deputado federal. Isso fica caro. Se você dividiu o estado de São Paulo em 71 regiões, só vai entrar aquele que for mais votado da região. Por exemplo, uma celebridade da televisão vem em Santos e pega voto de Santos. No voto distrital puro, ele não consegue. Não entraria. Ele não entraria. No voto distrital misto, ele entraria. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre eleições. Nós voltamos em instantes. Até já. Você sabia que a cada 1 minuto um veículo é roubado? Não seja a próxima vítima. Proteja-se com a Car System. Líder de mercado desde 2001, a Car System já recuperou mais de 60 mil veículos. É alta proteção por um preço justo que cabe no bolso. Fácil de contratar, sem burocracia, sem análise de risco e de perfil e só hoje com planos a partir de R$ 1,99 por dia. Se foi roubado, fique calmo, não reaja. Ligue para a Car System, que imediatamente vai bloquear ou rastrear o seu veículo. Ligue agora 4003-5656. Cliente Car System tem um aplicativo exclusivo. Você rastreia o seu veículo pelo celular, fácil e rápido. Ligue para a Car System agora mesmo e garanta a melhor proteção. 4003-5656, pagando apenas R$ 1,99 por dia. Ligue agora 4003-5656 e fale que viu no Notícias em Debate e o equipamento é grátis. Só hoje e para os 20 primeiros que ligarem. Em todo o Brasil, proteção tem nome. Car System. Car System 4003-5656. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as eleições e eu converso com o jornalista Carlos Irineu e com o cientista político Fernando Chagas. Bom, nessa próxima eleição agora a gente pode escolher 2 senadores, é isso? 2 senadores. Então, na hora que você for votar, você tem que selecionar 2 senadores, um deputado estadual, um federal, o presidente e o governador. Agora é importante explicar para as pessoas que não se troca todo o Congresso de uma vez, é isso? Vai ficar gente velha lá, é? Fica gente velha. É isso? Ou vai votar de gente velha. Troca 2 terços. São 3 senadores, nós vamos trocar 2 senadores. 2 senadores vão ser reeleitos ou até reeleitos. E um senador, a cadeira dele só vai ser trocada daqui a 4 anos na próxima votação. Então, numa votação para o Senado, 1 hora, 2 são colocadas à votação. E na outra eleição, 1 é colocado à votação. Por que não existe essa renovação por completo?
A renovação normalmente é difícil. No Brasil é grande, é de 50%. Nos Estados Unidos a renovação é de 90%. A não renovação nos Estados Unidos é de 90%. Normalmente a Câmara Federal aqui tem uma renovação de 50%. Neste ano, não sei se ele concorda, neste ano a renovação vai ser muito pequena. Renovação, na realidade, pelas pesquisas que nós estamos vendo, vai ser menor do que 40%, a menor renovação que nós vamos ter. E se for ver aquele deputado novo mesmo, na realidade, vai ser em torno de 20%. Porque muitos candidatos que já foram prefeitos, muitos candidatos que já foram deputados, eles vão tentar uma vaga. E é aquilo que nós falamos no início do programa. Eles vão ter tempo de TV, eles vão ter recursos, né? E eles vão ter a prioridade dos partidos. Então, a renovação para a decepção do povo brasileiro, que quer uma renovação, ela vai ser muito pequena, menor do que nas eleições anteriores. É que eu acho que precisa mesmo, porque quem renova somos nós. Somos nós. Né? Então, eu vejo, engraçado, que os presidenciáveis, os jornalistas perguntam, como é que você vai governar com aquela Câmara que tem lá e aquele Senado que tem lá, que possivelmente não vai se renovar, vamos manter os velhos. E o cara fica sem resposta, né? Porque justamente é isso, chega o presidente Dilma, não consegue governar, chega o Temer, não consegue governar, e o próximo vai conseguir governar? Dificilmente, né? É um sistema que ata as mãos, né? Às vezes a gente coloca a expectativa toda em cima de um presidente, mas na verdade tem que ter governabilidade e isso é difícil. Não sei se o Carlos concorda, do governo, principalmente do PT de uma forma geral, mas principalmente da Dilma, a Câmara Federal ganhou uma força muito grande. E a Câmara Federal hoje, ela sabe que ela tem uma força que ela não imaginava ter. Então, qualquer presidente que sentar naquela cadeira vai ter que negociar com este Congresso. Esse Congresso, eu repito, ele não vai ser renovado. Vai ter que governar com esse Congresso. Qual a esperança? A esperança mesmo que eu tenho. Nos 6 primeiros meses, a legitimidade de um presidente que conseguiu a maioria dos votos do povo brasileiro determinar a pauta e o Congresso, devido à força do presidente da República, votar aquela pauta, uma pauta que é necessária para fazer uma série de reformas para acabar, principalmente, com o déficit público e com a dívida pública. Se a gente não mexer nesses 2 pontos, e nesses 2 pontos nós vamos ter que contar com o Congresso, principalmente com a Câmara, o Brasil ele vai continuar patinando em termos econômicos. E patinando em termos econômicos, em pouco tempo, a credibilidade, a legitimidade, a popularidade do presidente se desfaz e nós vamos ficar nesse círculo vicioso que nós estamos. Será que o próximo presidente eleito, será que ele consegue governar sem negociar? Não. Dificilmente, né? Não, ele vai porque ter a maioria dos os presidenciáveis estão falando, olha, comigo não vai ter acordo, vai ser assim, pronto. Eu acho muito difícil. É impossível. A gente teve exemplo aqui na cidade, né? E a gente fala de algo municipal, na nação não tem diferença nenhuma, porque o sistema é o mesmo. Não tem mudança. A forma de se eleger e essa força que o Poder Legislativo ganhou é muito grande e ela sabe que tem. E nós estamos até discutindo antes do programa, nós temos 35 partidos oficiais, 29 com representatividade. O presidente vai ter que negociar com os 29 e vai ter que atender os 29. Aí o presidente precisa diminuir a máquina pública, diminuir os ministérios. Ele não vai conseguir diminuir o ministério, porque se ele diminuir o ministério, ele não dá cargo para os congressistas. E não dando cargos para o congressista, ele não tem apoio político. Ele não tendo apoio político, ele não faz nada. Você está acabando com as minhas esperanças desse jeito assim, não vai ter, não, mas jeito. Eu tenho esperança devido à legitimidade. O novo presidente, ele vai ter a maioria dos votos, no mínimo 51%, que nós vamos ter segundo turno. E com esse capital político, ele vai ter que impor uma agenda e vamos ver se o Congresso aceita aquela agenda com o apoio que o presidente ganhou com a legitimidade das urnas. O que está faltando no atual presidente, né? A legitimidade das urnas. Ok. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Carlos, muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.